Então, enfim, tem 2 outras notícias para falar sobre IA. Isso aqui foi a introdução. De novo, não vou me propor a ter todas as respostas, mas acho que é muito importante a gente trazer isso aqui. O que os dubladores estão sofrendo no campo da IA. Então, saca só, eu vou ler para vocês aqui da revista Fórum. A dublagem é viva. Dubladores lançam abaixo-assinado para regulamentar a IA. A campanha teve início em novembro de 2023 e já conta com o apoio de diversos dubladores brasileiros. Nossa profissão está ameaçada, afirma o abaixo-assinado promovido por dubladores de todo o mundo pelo movimento Real Voices, ou Dublagem Viva no Brasil. O texto faz referência a uma pesquisa da Universidade de Oxford, que indica que até 47% dos empregos podem ser automatizados até 2033. Eu não li essa pesquisa, mas beleza. Por conta do uso da inteligência artificial. E tem como objetivo angariar assinaturas por meio de um abaixo-assinado virtual, destacando a importância da regulamentação e a visibilidade do trabalho de artistas, que, muitas vezes, ficam nos bastidores e são essenciais para grandes produções. A campanha foi iniciada em novembro de 2023 pela United Voice Artists, que engloba vários sindicatos e associações de trabalhadores de vários países, e já conta com a assinatura de 83 mil profissionais da voz. A organização vai enviar o documento ao Parlamento Europeu e aos Ministérios da Cultura ao redor do mundo. A United Voice Artists abrange a associação de mais de 20 países, incluindo o Brasil, representado pelos sindicatos artistas e técnicos em espetáculos de diversões no estado de São Paulo, sendo este um dos membros fundadores do grupo. Contas relacionadas ao campo da dublagem estão promovendo a hashtag Dublagem Viva em publicações que incentivam a escolha por profissionais especializados. Um post divulgado em 19 de janeiro pelo perfil Dublagem Brasileira no Twitter afirma: os dubladores não devem ser substituídos pela IA. Não quero assistir conteúdo dublado gerado através da inteligência artificial. E daí, de novo, olha só, pessoal. No vídeo que eu falo sobre neoludismo, eu digo que esse tipo de coisa pode ser visto como uma maneira de organização ineficiente que não faz nada, mas quer dizer que a gente não precisa informar e se juntar e conscientizar as pessoas de que é isso? Não, a gente tem que conscientizar as pessoas. A gente tem que informar sobre o que está acontecendo. Mas, assim, o exemplo que eu dou naquele vídeo, eu dou de novo agora. A gente sabe que o Facebook, que o Instagram, que o Twitter, que o Google roubam nossos dados e vendem esses dados para outras pessoas, fazem produtos baseados nisso. Agora a gente sabe que eles treinaram os modelos com nossos dados. Isso realmente muda o número de pessoas que usam essas ferramentas e que querem usar essas ferramentas todo dia? Na minha opinião, não. E eu não vou nem falar na minha opinião, não muda, tá? A gente tem isso, essas ferramentas, porque é mais difícil do que só explicar para as pessoas. Quer dizer que a gente não tem que conscientizar, que a gente não tem que se organizar? Não, tá? Mas eu acho que é importante a gente ter sempre essa consciência. E eu ainda não acabei de ler o artigo, deixa eu ver no chat aqui. Pergunta: não é tarde demais com os novos modelos já sendo treinados com dados sintéticos? Talvez o que dê para fazer é um fork entre o senso estético de humanos que não permite então que suas artes sejam usadas para serem treinadas e a arte criada por IA, autofágica e criada a partir das próprias alucinações advindas de dados de treinamento sintético. Eu acho que não dá para treinar para sempre sintético, porque é só se criarem novos estilos e eles não vão existir dentro da IA, entendeu? E talvez a arte, ela se transforme numa coisa em que tem um ramo em que ela vai ser artesanal mesmo, ou seja, feita por pessoas que estão colocando puramente sua criatividade e outras influências e criando coisas novas, né? Versus a arte que vai ser artificial. Só que eu acho que isso se complica muito mais quando a arte, ela hoje é uma mercadoria. Por isso que a gente diz que tudo é culpa do capitalismo e tal. Inclusive, quero muito fazer uma live com o professor Felipe Leão, eventualmente, pra gente discutir um pouco sobre isso, porque não é minha área, e eu não quero ficar falando bosta aqui que talvez eu não entenda, sabe? Mas eu acho que esse assunto todo estou jogando coisas pra vocês, tirem suas próprias conclusões. Na real, bem desanimador, encontrar uma solução dentro do capitalismo é muito difícil. Artificial, gostei. O nome é bom, vai dar certo. Não é só perder emprego, tá aqui, ó. A carta explica que não se reduz apenas à possibilidade dos dubladores ficarem sem emprego na área, mas também da arte na dublagem. Não se trata de perdermos os nossos empregos, trata-se de preservar a arte e o artesanato desenvolvidos na dublagem. Basicamente o que eu tava começando a falar aqui agora, né? Eu achei interessante. Cada ator traz uma interpretação única e profundidade emocional que uma IA simplesmente não consegue replicar. Assim, de certa forma eu tendo a concordar com isso, mas eu acho que se vocês pegarem pessoas que estão muito imersas nesse campo, e principalmente estudando e usando essas ferramentas, as pessoas vão rir um pouco disso, porque essas ferramentas estão chegando num nível de precisão e num nível de qualidade muito alto. E eu acho que esse tipo de coisa aqui, por pessoas que não têm empatia e estão só vendo a qualidade que conseguem com as ferramentas e pensando nos lucros que vão conseguir usando isso como mercadoria, isso não convence as pessoas, sabe? Isso aqui eu acho bem complicado ir por essa linha de argumentos. Por isso que eu acho que a gente precisa ter um approach de classe, um approach pensando na luta de classes, pensando no papel do trabalhador, pensando no papel da tecnologia como oprimindo a classe trabalhadora. Isso aqui de querer dizer a arte, na realidade, tem uma certa essência que nunca vai ser reproduzida pela IA, embora possa ser verdade, eu não estou nem fazendo essa discussão aqui, eu acho que isso não convence.
Acho que isso não mobiliza. No X, antigo Twitter, vozes de personagens icônicos do cinema e televisão brasileira, como Carlos Campanile, Frieza do Dragon Ball Z, Carmen Sheila, Senhorita Cabeça de Batata Toy Story 2, Bianca Lecar, Mabel Pines de Gravity Falls, Francisco Júnior, Aquaman, entre outros, manifestaram apoio à campanha nas redes sociais. E aqui tá o abaixo-assinado completo, vamos ler ele inteiro aqui. Somos um grande grupo de dubladores apaixonados que sempre dedicaram seu tempo e esforços profissionais para dar vida a personagens de filmes, séries, videogames e a publicidade de produtos para públicos em todo o mundo. Nossa profissão está ameaçada devido ao surgimento da inteligência artificial. A tecnologia de IA, com a sua capacidade de imitar vozes humanas, ameaça não só nossos meios de subsistência, mas também a autenticidade da representação de personagens em conteúdos dublados. De acordo com o estudo da Universidade de Oxford, até 47% dos empregos poderão ser automatizados até 2033, e a dublagem é uma dessas profissões em risco. Não se trata apenas de perdermos os nossos empregos, trata-se de preservar a arte e o artesanato envolvidos na dublagem. Cada ator traz uma interpretação única e profundidade emocional que uma IA simplesmente não consegue replicar. Além disso, acreditamos que essa alteração afetaria negativamente a sua experiência de visualização. As nuances nas dublagens humanas criam conexões insubstituíveis entre os espectadores e os personagens. Pedimos a todos vocês, espectadores, colegas atores, diretores, qualquer pessoa que valorize a autenticidade e a conexão emocional trazida por dubladores humanos em vez de vozes geradas por IA, que assine essa petição. Fique conosco contra a perda dos empregos devido à inteligência artificial na indústria de dublagem. E daí, deixa eu ver se tem o link da petição aqui. Saca só o link pra vocês. Vamos voltar no chat aqui. As malditas IA fazendo desenhos, poemas e músicas e a gente trabalhando que nem desgraçado sem tempo pra criar arte. Eu também quero citar isso aqui antes da gente acabar esse conteúdo. No início do século passado, passamos por um período interessante, na minha opinião, similar, quando a invenção da fotografia fez com que pintores se revoltassem dizendo isso não é arte, nunca será arte. Algo artificial não pode capturar a expressão humana. Concordo, por isso que eu queria trazer, talvez, o Felipe Leão, porque eu sei que ele fala com mais propriedade exatamente sobre isso, sobre a questão da arte reproduzida tecnicamente. O problema de envenenar a arte é que, por não resolver o problema na raiz, é uma questão de tempo até algum software para lidar com isso ser criado. A gente falou isso, basicamente. Mas para resolver mesmo não tem outro caminho que não passe pela elaboração, criação e fiscalização de leis específicas, né? Os artistas visuais já tentaram essa abordagem, fizeram uma ação de classe nos Estados Unidos, deu em feijoada. Eu, como artista, já desisti depois de estudar por mais de 10 anos. Bom, não percamos a esperança, pessoal. Eu acho que é por isso que o Barbudinho escreveu que a gente não tem nada a perder a não ser nossas correntes. Eu realmente acho que os trabalhadores do mundo hoje estão começando a sentir as correntes pesando na gente. De novo, pode dizer que é porque eu sou desconectado da classe trabalhadora, porque eu sou um cara que já vem de uma pequena burguesia e tal, mas vamos sempre lembrar, os trabalhadores sempre sofrem isso. Só é engraçado, que nem o Knupl pontuou ali, parece que agora chegou nesses campos mais do cérebro, chegou nesses campos mais colarinho branco e tal, a IA substituindo isso. E daí, ironicamente, é mais fácil hoje substituir alguém que escreve um texto, né, um roteiro, cria uma imagem, cria um design. É mais fácil substituir isso por uma pessoa do que uma pessoa que tá levando caixa pra lá e pra cá, que tá atendendo no supermercado e tal. Por enquanto, pessimismo da razão, otimismo da vontade, eu gosto. Essa aqui é muito boa. Foi um menino nos comentários do vídeo que eu disse, que me passou. E eu acho que ela é interessante, tá? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés a gente tá falando dos dubladores, nós estamos falando agora dos estúdios. Então, assim, o pessoal que tem um pouquinho mais de grana, talvez. Vamos ler o artigo porque é bem interessante, ó. Escolha de agora ou nunca dos estúdios. Está traduzido, por isso tá um pouco estranho. Processar empresas de IA ou conseguir um grande acordo de propriedade intelectual. À medida que geradores de IA como Midjourney são cada vez mais capazes de replicar filmes quadro a quadro, não demorará muito até que possam recriar Vingadores Ultimato com um final alternativo. Será que Hollywood deixará isso acontecer? E daí vamos ver aqui a notícia. À esquerda, fotos do filme Vingadores Guerra Infinita e Top Gun Maverick, à direita. E daí à direita, criações do Midjourney que refletem esses filmes. Então saca só, isso aqui é do filme. Isso aqui é gerado pelo Midjourney. Isso aqui é do filme. Isso aqui foi gerado pelo Midjourney. E vamos ler o que o pessoal do artigo vai falar. Esse artigo é bem interessante. No ano passado, Hollywood avaliou o potencial e os perigos da inteligência artificial generativa. À medida que o uso de chatbots que imitam humanos evoluiu para um ponto crítico nas greves, os criadores recorreram aos tribunais acusando as empresas de IA de violação de direitos autorais em grande escala, depois que seus trabalhos foram supostamente usados como materiais de treinamento. No pano de fundo dessas investidas legais, uma questão se destaca. Por que nenhum grande estúdio abriu processo para proteger sua propriedade intelectual como outros detentores de direitos? Uma resposta envolve a possibilidade de ainda estarem negociando com as empresas de IA com o objetivo de fechar um acordo de licenciamento. Um cenário mais sombrio, que eu concordo que é mais sombrio, envolve a possibilidade de quererem aproveitar as ferramentas para reduzirem os custos laborais.
Outra envolve a possibilidade de que eles estejam ganhando tempo para compilar evidências e ficar de olho no andamento dos outros casos. Os estúdios agora podem ter algumas das provas de que precisam para sair dos bastidores, com os geradores de imagens de IA retornando cada vez mais réplicas quase exatas dos quadros dos filmes. Quando solicitamos Thanos Infinity War, Midjourney, um programa de IA que traduz texto em gráficos hiperrealistas, retorna uma imagem do vilão de pele roxa em um quadro que parece ter sido retirado do filme da Marvel, ou de materiais promocionais, com poucos detalhes, com quase nenhuma alteração. É isso que está escrito. Uma tomada de Tom Cruise na cabina do caça-jato de Top Gun Maverick é produzida de forma semelhante se for solicitada a ferramenta a um quadro do filme. Os chatbots podem aparentemente replicar quase qualquer estilo de animação, gerando personagens surpreendentemente precisos de títulos que vão de Shrek, da DreamWorks, a Ratatouille, da Pixar e da Warner Bros. O filme e o Lego The Movie, né? Não é difícil imaginar um futuro em que alguns espectadores deixem de ver filmes tradicionais em favor da criação de seus próprios títulos utilizando ferramentas de IA. Não sei se eles viajaram aqui. E até vou dizer uma coisa, ó. Isso aqui, se a gente sair do contexto do capitalismo um pouco, isso aqui tá virando uma coisa muito interessante o que ele tá dizendo, porque eu não sei se vocês lembram, tem um esforço do pessoal de fazer um clone aberto do Bee-Movie, o filme de abelha, sabe? Eu não sei como é que é aqui em português. Que é o filme que virou um meme e tal, que o Seinfeld é uma abelha, e daí as abelhas se revoltam porque os humanos estão pegando mel delas e tal. Esse filme é tão meme na internet, e as pessoas gostam de usar os pedaços dele e tal, que tem um projeto que as pessoas disseram assim, vamos redesenhar todos os frames desse filme independentemente com milhares de pessoas, e vamos recriar o áudio do filme, e vamos ter uma versão que é o mesmo filme, que é basicamente criado totalmente aberto. E o que isso aqui tá virando, vamos sair do contexto do capitalismo um pouco, essas ferramentas elas estão tão fodas que a gente tá chegando no ponto que talvez a gente pudesse gerar independentemente, usando elas, todos os frames do filme, que nem ele tá dizendo, ou cópias do filme, cópias de personagem e tal, sem precisar da permissão dos estúdios. Só que daí vamos lembrar que a gente tá no capitalismo e tem todos os problemas que a gente já tá falando desde os últimos cortes. Quem tá no YouTube aqui vai ter que voltar pros últimos cortes, tá? Isso vai ser bom pros artistas? Provavelmente não. Isso vai ser bom provavelmente pra quem já tem muita grana e acesso a essas ferramentas, tá? Então é só isso que eu queria dizer aqui. Mas assim, quando a gente imagina tecnologia, pensa no avanço e tal, isso aqui é maneiro. A minha parte nerdola que gosta de tecnologia olha isso e diz, caralho, né? Mas ao mesmo tempo me parece meio viagem criar todo o filme com frames, é isso que eu queria dizer. Eu acho que às vezes eu só viajo aqui, desculpem. Então tá, essa foto aqui, olha isso. Isso aqui é Dune, da Warner Bros. Isso aqui, o prompt pra gerar no Midjourney versão 6 é Dune Movie Screen Cap 2021, Dune Movie Trailer, daí aqui a resolução e tal. Isso aqui quer dizer o quê? Provavelmente quer dizer que essa imagem específica tá lá dentro, tá? Que é uma coisa que algumas pessoas disseram que não era possível, porque esses modelos, a princípio, eles não têm os dados lá, os dados eles estão amassados, digeridos e tal, mas isso é o termo que o pessoal tem chamado de regurgitação do modelo, que é quando o modelo literalmente imprime o mesmo dado. Black Widow, Marvel, e aqui Scarlett Johansson, Black Widow, Battlefield 2021, screenshot from a movie scene official, uma foto e outra foto. Aqui, Matrix Resurrections, que eu achei bom, não me cancelem, eu achei legal. The Matrix, 1999, screenshot from a movie scene 4K Blu-ray. Inclusive, eles fizeram The Matrix 99, né, pra isso, mas foi esse o prompt. Achei esse prompt quase mais bonito. Se treinou com o trainer estaria ok, ou seria problemático apenas treinou com cenas? Eu acho que o argumento que sempre se faz, inclusive eu sempre recomendo o vídeo do New York Times processando a OpenAI, é que não interessa se estava publicamente disponível ou se era para divulgação. Os direitos autorais sobre esse material são da Warner Bros, ou são da empresa que fez, então logo criar um produto baseado nisso não é fair use, mesmo que tu tenha obtido legalmente e de graça isso, tá? Então eles não poderiam fazer isso. Mas o meu entendimento de quem não é advogado é esse, que não é válido, não. Geração de imagem estática já é um produto resolvido, já tem que problematizar a geração de vídeos para entrar no debate mais preparado. Eu acho que já tem modelos que estão fazendo isso, se der tempo, eu vou trazer um canal em que a pessoa demonstra esse tipo de tecnologia e daí vocês vão ver vídeos dele mostrando isso. Capitalismo é como um jogo de futebol em que uma das equipes também é o juiz. Boa, Gipper, gostei. Uma equipe de futebol tem 100 pessoas jogando, que é os trabalhadores. Mas a outra que tem só 2, 3 pessoas jogando, que é a burguesia, tá usando um Gundam e também é o juiz. E eles estão dando tiro, jogando laser e o outro tem 100 e poucos jogadores. Obviamente vão treinar com cursos independentes ao invés de produções grandes. Não sei.
O juiz é o campo e a bola, tá? Beleza, vamos continuar lendo aqui. Essas descobertas são detalhadas em um estudo de 6 de janeiro do pesquisador de IA Gary Marcus e do artista conceitual Reid Southern, que trabalhou em Jogos Vorazes, Transformers, O Último Cavaleiro e A Mulher Rei. O que mostramos é que provavelmente há motivos para muito mais ações judiciais no domínio visual, diz Marcus. Eles estão essencialmente duplicando propriedades sem qualquer tipo de atribuição. Especialistas jurídicos consultados pelo The Hollywood Reporter dizem que as descobertas sugerem que filmes inteiros, ou no mínimo trailers e fotos promocionais, foram usados para treinar modelos de IA. Os estúdios e entidades de produção teriam um processo convincente de violação de direitos autorais, observam. A única maneira de obter essas imagens é ingerir pelo menos parte do filme, diz Justin Nelson, advogado de propriedade intelectual que representa autores de não ficção em um processo contra a OpenAI e a Microsoft. Se eu fosse um estúdio proprietário dessa propriedade intelectual, ligaria imediatamente para meus advogados para tentar descobrir quais são os meus direitos. Sarah Odenkirk, advogada de propriedade intelectual e sócia da Cohen da Baetz, sublinha. É claro que isso implica que obras inteiras estão a ser usadas por atacado e sem permissão. Acrescenta Scott Schroeder, um advogado de propriedade intelectual que representa o Authors Guild em um processo contra a OpenAI. Isso me diz que materiais protegidos por direitos autorais foram usados para treinar os modelos e não há proteções suficientes para impedir a produção de conteúdo infrator. No entanto, os processos existentes falharam um pouco nas fases iniciais do litígio. Os modelos de IA são caixas pretas. Este é um recurso e não um bug, é o que o pessoal fala, é feature, not a bug, né? Então é quando quem não é do campo da TI, quem não é dev, isso é meio que uma piadinha que a gente diz, que é quando assim, parece que o sistema está funcionando mal, mas isso é uma coisa que acaba beneficiando o sistema ou geralmente beneficiando a empresa. Então a gente diz, isso aqui é o funcionamento esperado, mesmo que pareça que é um bug, isso aqui é um funcionamento esperado, né? Então o que eles estão dizendo é, o fato de ser uma caixa preta, os modelos, ajuda a OpenAI. Então por quê? Ele vai dizer aqui, ó, a OpenAI parou de divulgar informações sobre as fontes do seu conjunto de dados depois de ser processado. Dado que o conteúdo dos materiais de informação permanece em grande parte desconhecido para o público, não há nenhuma prova definitiva de que o trabalho específico foi utilizado na criação de um chatbot. E daí o pessoal precisa ficar fazendo aqueles experimentos de tipo, olha, imprimiu tanto desse artigo, olha, o Midjourney gerou essa foto aqui que é quase igual, mas a gente tem como provar? Não. Tipo, a gente não tem como dizer explicitamente aqui que aconteceu o crime, prendam-no. A única prova que os demandantes podem produzir é uma resposta gerada por um chatbot que seja substancialmente semelhante ao trabalho que supostamente infringiu. O Authors Guild, em seu processo contra a OpenAI, apontou a produção de resumos e análises aprofundadas dos temas de seus romances pelo ChatGPT como prova de que a OpenAI treinou em seus livros. O problema foi sinalizado por vários tribunais. Em uma ordem rejeitando as alegações de violação de direitos autorais contra Midjourney e DeviantArt, um juiz federal disse em outubro que os artistas provavelmente terão que apresentar provas de infração de obras que sejam substancialmente semelhantes ao material protegido por direitos autorais, supostamente usado como dado de treinamento. Isso potencialmente apresenta um grande problema, porque eles admitiram que nenhuma das imagens de saída do Stable Diffusion, que é um outro modelo, fornecidas em resposta a um prompt de texto específico, provavelmente será uma correspondência próxima a qualquer imagem específica nos dados de treinamento. Um processo Sarah Silverman contra a Meta foi igualmente rejeitado, com base no fato de que ela não ofereceu evidências de que qualquer um dos resultados poderia ser entendido como reformulação, transformação ou adaptação dos livros demandantes. Isso é as regras do fair use que eu digo para vocês, eu estou sempre falando isso. De acordo com uma decisão do juiz distrital dos Estados Unidos, Vince, blá blá blá. É um beco sem saída, diz o presidente executivo da Recording Industry Association of America, Mitch Glazier. Você não pode fazer uma reclamação a menos que tenha registros, mas não pode obter uma descoberta até fazer uma reclamação. Precisamos de algum tipo de processo antes de uma ação judicial para ver se o material foi copiado. Então, basicamente, eles estão dizendo que alguém ia precisar meter um processão e fazer uma investigação, pegar evidências, pedir para a OpenAI abrir documentos, pedir para o Midjourney abrir os documentos, tipo, botar essas empresas contra a parede para a gente eventualmente achar as provas, talvez. E será que alguém vai tancar fazer isso? Porque essas empresas estão rolando muita grana em volta delas, né? É isso que eu entendi, mais ou menos. Se tiver advogados por aí, quiserem dar uma ajuda, por favor, deem essa ajuda aí. As preocupações em torno da incapacidade de produzir tais provas estão entre as razões pelas quais o processo do New York Times contra a OpenAI e a Microsoft é tão importante. Ele apresentou extensos registros de ferramentas das empresas exibindo trechos de artigos quase palavra por palavra quando solicitado, permitindo que os usuários contornassem o acesso pago, né, que é aquela coisa do paywall que permitia também, e potencialmente tornando os serviços concorrentes do Times, se tornando um serviço concorrente do Times. Essas respostas, argumentou o processo, vão muito além dos trechos de texto normalmente mostrados em resultados da pesquisa comum. Um exemplo dizendo que o Google faz uma coisa parecida, mas ele dá mais informação do que o Google, porque, enfim, o Google também reproduz conteúdo do New York Times quando ele mostra uma busca, tá? Um exemplo de mais de 100 fornecidos na reclamação. O Bing Chat copiou todas as primeiras 396 palavras, exceto 2 do seu artigo de 2023, Os Segredos que o Hamas sabia sobre as Forças Armadas de Israel.
Então ele fez um plágio de literalmente 99,99% das palavras. Midjourney parece ter prestado atenção suficiente ao problema que sua versão mais recente, lançada em 21 de dezembro, não remixa mais imagens e figuras o suficiente para ofuscar o que os especialistas jurídicos dizem ser uma clara violação de direitos autorais. Depois que Southern, em 21 de dezembro, recorreu às redes sociais para relatar suas descobertas, a empresa baniu sua conta, o cara que fez aquela pesquisa lá, que mostrou os prints. Uma consulta no Wayback Machine do Internet Archive mostra que ele inseriu em seus termos que os usuários não podem usar o serviço para tentar violar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Parte dos termos afirma que a Midjourney processará os usuários se enfrentar uma ação legal decorrente dos usuários que infringem conscientemente material protegido por direitos autorais. Então, a solução que a empresa achou, e daí a gente está entrando em rinha de advogados, os seres mais perigosos da galáxia, né? É assim, o problema não é que supostamente tem material protegido de direitos autorais aqui dentro. O problema é que você, seu usuário sacaninha, criou uma imagem que é igual ao filme. Então, assim, eu sei que foi o meu sistema que gerou essa imagem baseada em Dune Movie Screen Cap 2021, Dune Movie Trailer. Foi o meu sistema que gerou isso, mas tu não podia ter digitado isso. Então, eu não sei se isso vai dar certo, né? Porque, que nem eu disse, o grande problema do New York Times processando o OpenAI não é o fato de que eventualmente aquilo pode produzir um plágio e aquilo não possa mais produzir plágio. O problema que eles têm, e eu acho que essa é uma distinção que vocês têm que entender, é que aquilo usou o conteúdo do New York Times sem a permissão do New York Times. Então, mesmo que aquilo gerasse outras coisas que nunca são 100% iguais ou nem 2% iguais ao New York Times, mesmo assim eles teriam um problema. Se a lei vai levar mais a sério ou menos a sério por causa que ele está produzindo plágio ou não, não sei, mas eles não estão dizendo que assim é só quando tu produz o plágio, por isso que o Midjourney está meio que se passando aqui um pouco, eu acho. Mas um dos problemas de atribuir a responsabilidade final aos consumidores é que eles provavelmente não saberão quando os chatbots produzem conteúdo infrator. Todo mundo conhece Mario e Luigi, poucos conhecem a fotografia de paisagem cultural de Ju Myung-Duck. E daí o que eles estão dizendo é que assim, às vezes eu vou pedir foto bonita de lago com iluminação, não sei o que, e ele vai me criar o plágio de um artista específico. E daí eu infringi copyright e daí o Midjourney vai dizer, haha, GG, você perdeu sua conta agora. É culpa minha, realmente, que eu fiz isso, se eu usar esses modelos? Ah, eu gostei. O Túlio perguntou, minha dúvida é, se pedir pra IA gerar um frame desses de um filme que foi recém-feito, que ainda não foi divulgado, provavelmente não teria essa similaridade toda, como vimos ali, e se for verdade, isso provaria que a IA foi sim alimentada. Não sei se isso provaria, entendeu? Isso ainda não chegou no nível que é uma prova convincente, mas uma boa tentativa, Túlio. Eu gosto do jeito que você pensa. Muito obrigado pelos subs, muito obrigado, Engel. Sério, valeu mesmo. Quem tiver, eu agradeço muito Músculos, desculpe, pelo sub, mas eu digo também, quem tiver o Prime gratuito, esse é o que eu incentivo receber, porque o Jeff Bezos não precisa da minha porcentagem de grana que tá, não conta pra ele. Se processarem, os grandes estúdios poderão forçar as empresas de IA à mesa de negociação para obter uma vantagem. A maioria dos criadores que já entraram com ações sinalizaram que estão dispostos a aceitar acordos de licenciamento. A Authors Guild está caminhando nessa direção, com planos em andamento para revelar uma plataforma para os seus membros optarem pela oferta de uma licença geral. As discussões envolvem uma taxa para usar trabalhos como dado de treinamento e uma proibição de resultados que utilizem muito do material existente. Então isso aqui é o que eu trouxe quando eu falei sobre os modelos de dublagem nos joguinhos, há uns vídeos atrás. Os sindicatos, as guildas de atores lá, esses grupos da indústria, às vezes, e até os grupos de trabalhadores, estão pensando assim, GG, a gente não tem muito como lutar contra isso, então pelo menos vamos ter um licenciamento e vamos ter alguma maneira da gente receber um X por isso, já que eles estão roubando o nosso trabalho. Então isso é uma outra maneira de lidar. Provavelmente não é a maneira que a maioria de vocês que estão me seguindo, a comunidade maluca, quer que as coisas aconteçam. Porque a gente sente isso como uma solução muito abaixo do que os artistas merecem, mas é isso que eles estão dizendo, que o artigo diz isso, assim, ou processem ou façam um trato, só não continuem sendo corno, é isso que o artigo está dizendo, basicamente. Temos que ser proativos porque a generativa veio para ficar, diz Mari Hasenberger, executiva-chefe da organização que observa que o autor do best-seller James Patterson ajudou a financiar o projeto. Eles precisam de livros de alta qualidade, nossa posição é que não há nada de errado com a tecnologia, mas ela precisa ser legal e licenciada. Então, assim, essa pessoa está talvez indo bem mais do que a maioria dos artistas estão pensando. Mas aí já viu, assim, ó, o pessoal que tem muita grana, é isso que eu sempre falo, né? Eu falo sempre dos deepfake de voz. Se alguém fizer um deepfake da minha voz pra copiar músicas da minha banda, primeiro que isso não ia gerar muita grana. Mas se eles eventualmente, tipo, tirassem grana minha fazendo isso, ia ser muito paia.
um artista pequeno que tem poucos streams no Spotify, inclusive vou botar minha banda aqui no chat, ó. Mas quando o Drake usar essa tecnologia, um cara que tem milhões de views no Spotify, quando a Anitta usar essa tecnologia pra de repente não precisar trabalhar e ganhar 80% de tudo que é gerado com a voz dela, quando a Lady Gaga usar isso, quando a Taylor Swift usar isso pra produzir 100 músicas por ano, e inclusive monopolizar os charts lá, porque tem já tem uma coisa injusta dos artistas grandes sempre monopolizarem, e quando eles usarem isso pra eles, provavelmente vai ser bom pra eles. Eles vão ter que trabalhar menos e eles vão tirar um X em cima do uso da voz deles. Eu acho que, sei lá, o Drake, eu não sei porque que eu tenho na minha mente que é esse cara que vai vender os direitos da voz dele e vai ganhar dinheiro com isso. E o pior de tudo, as gravadoras vão ganhar mais dinheiro, né? Porque eventualmente eles vão poder tirar o artista da questão. Já falei disso algumas vezes no vídeo. Então, assim, trabalhadores, univos, porque vamos para os últimos parágrafos. Entretanto, à medida que os tribunais se debaterem com novas questões relacionadas com a lei de direitos de autor, artistas conceituados como Southern estão a assistir a um mercado decrescente para seus serviços, à medida que são cada vez mais forçados a competir com os chatbots que involuntariamente ajudaram a criar. Involuntário porque treinaram com o material deles. Os negócios esse ano têm sido absolutamente terríveis, diz Southern. Eu sei que houve greves, mas definitivamente há mais do que isso. Então é isso que ele está dizendo. Está dizendo, nós estamos indo de base, GG, por favor, nos ajudem. Uma IA pode treinar com os artigos científicos, por exemplo, sem os autores desses artigos. Engraçado, Daniel Madruga, porque quando Aaron Swartz tentou distribuir livremente os artigos científicos, ele foi brutalmente perseguido pela indústria. Talvez seja essa a solução para acabar com esses modelos. A gente, sem querer, faz eles treinar com os artigos científicos, daí é o Sevier, a JS Store, essas empresas vão atrás das empresas de IA e dá uma rinha de burguês foda, assim. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que, realisticamente, essas empresas que são donas dos artigos, porque o sistema é um lixo e eles ficam de donos dos artigos, poderiam ceder eles para ser treinados. Por mim, temos que dar uma de Robespierre em cima desses cornos e fazer eles de exemplo. Eu não posso dizer que sim nem que não. É o que o Matheus No Fly falou. Já fizeram com a voz do Drake? Sim, eu mostrei na live, por isso que eu penso muito nele.